Mas me diz aí, como é que era a tua percepção da Praia da Pipa 20 anos atrás? Ainda é, mas era muito mais exclusivamente um paraíso tropical. Eu achava que eu ia diminuir. Quando eu pensei, puxa, eu vou pra Pipa, eu vou ficar ali parada no tempo. E foi exatamente o inverso. Eu aprendi a falar 3 idiomas, eu falava todo dia 3 línguas. Eu aprendi muito mais do que se eu tivesse em qualquer lugar do mundo, sei lá, em Londres. Você sai, tipo, de uma megalópole mundial pra, tipo, reconhecer anos depois que você aprendeu muito mais naquele cantinho, no meio do... que ninguém sabe onde é direito, é muito louco, né? Aí existe, por exemplo, um grupo empresarial que fez uma escola de idiomas gratuita. Como aqui a vida é muito boa, muitas vezes tem as oportunidades e as pessoas não se escalam para absorvê-las. E qual a tua visão do futuro aqui? Eu vejo como continuando sendo um lugar incrível, só que vai precisar, como vem mais pessoas com mais capacidade, então você também vai ter que acompanhar esse fluxo. Competitiva, né? Pipa não existia antes de existir o turismo. Então, Pipa foi formatada dentro de um conceito turístico. Ela já existiu com esse foco e para esse fim. O fluxo passou a existir por causa do turismo. Um bordão que eu falo sempre, que é o vamos juntos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Beach Nomads Podcast. E hoje eu tô recebendo aqui a Ludmila Abreu, que ela é especialista, né, na Praia da Pipa. Ela adora falar sobre a Praia da Pipa, sobre as possibilidades e oportunidades aqui na Praia da Pipa. E eu tava explicando aqui para ela que o podcast ele foi criado para falar um pouco sobre vida, né, de pessoas que tiveram decisões disruptivas, né? Saíram talvez da cidade grande, saíram talvez de um ciclo, né, profissional que estavam insatisfeitos e vieram para o paraíso, um paraíso como a Praia da Pipa, que é o que a gente vive aqui, o que a gente sempre fala, né? E a Ludmila tá aqui há mais de 20 anos, ela trata muito bem desse assunto no Instagram dela e eu convidei ela para bater esse papo aqui no Beach Nomads Podcast, ela topou na hora. Ludmila, obrigado por ter topado participar. Foi muito massa. Prazer é meu. Eu agradeço estar aqui, compartilhar. Eu falo demais, adoro falar. Tenho paixão por esse lugar, realmente. Já faz muito tempo que estou aqui, era uma outra lógica. Mas continuo acreditando que esse lugar é fantástico. Não Que há massa, outro igual. né? 20 anos acreditando, né? 20 anos acreditando. Era um lugar muito diferente do que é Era hoje. muito diferente, né? Massa. E de onde tu és, assim? Eu sou de Recife. Que massa. Sou de Recife. A primeira vez que eu visitei Pipa eu tinha 10 anos. Então era aquela vilinha que a gente costumou ouvir falar. Uma vila de pescador que só tinha uma rua, não tinha calçamento, não tinha estrada. Essa foi a primeira vez. Então eu tenho 42 anos. Então, já tem um tempo aí dessa jornada. E a vinda para Pipa foi uma oportunidade de trabalho. O digital praticamente não existia. Eu sou jornalista de formação e estava morando na Europa, tinha morado na Europa, estava fazendo trabalho voluntário, estava trabalhando por lá depois que eu me formei. E voltei e fui trabalhar num jornal de grande circulação, um jornal do comércio de Recife. Eu me especializei em fotojornalismo. Então ainda era analógico, então era analógico nessa época e vim para Pipa parecia uma loucura. Como assim para Pipa? Eu vou sair, acabei de vir da Europa, vou sair de uma capital, que Recife é uma capital grande, uma grande metrópole com muitas oportunidades e vou me enfiar num lugar pequeno, numa vilinha. Como é que eu vou crescer assim? Como é que eu vou me desenvolver profissionalmente? Como vai ser esse futuro? Mas a oportunidade de trabalho era interessante dentro do mercado imobiliário, na parte de comunicação e tudo isso. O risco era muito pequeno. Eu era muito jovem. 24 anos, já não tinha muita coisa a perder. O risco era arrumar outro emprego. Arrumar outro emprego? Vai arrumar outro emprego. Tinha outros jornais, né, e tal, né? Outras possibilidades. Aí eu resolvi vir. E meu namorado, na época, queria vir. E que hoje é o meu marido. Viemos juntos. E queria vir, vamos dar uma dúvida. E tá bom, bora. No pior das hipóteses, a gente volta.
E a gente veio e começou a trabalhar, e a grande sacada dele é, lá é mais fácil de a gente conseguir montar algo nosso. Porque numa grande cidade custa muito caro, a concorrência é maior, é mais difícil. E lá a gente tem essa possibilidade com mais leveza. Então a gente consegue formatar algo e ir entendendo, o custo é menor, desse custo a princípio, de a gente conseguir montar algo mais simples, isso é melhor aceito. E a gente veio. Então a gente veio e começou. Eu comecei a trabalhar no imobiliário, na parte de comunicação, de vendas, que era o que eu fazia, imagens e tudo isso. E começamos a formatar algumas pequenas empresas, com locação de veículos. Pegou meu carro, o carro dele, Que loucura. e financiou três carros ali, bota aqui, vamos montar uma locadora de veículos para os clientes que já eram do imobiliário, já estavam nessa época começando a desenvolver, comprar casa e tal, europeus, que Uhum. precisavam dessa demanda. E a gente montou essa locadora, e depois isso evoluiu para o Pipa Aventura, uma empresa de turismo. E a gente foi evoluindo nesse caminho, aprendendo no caminho. Já tive muitas empresas, já tive 3 franquias, já tive galeria de arte, Que já loucura. tive loja de conveniência, Que um loucura. restaurante Subway, a franquia da Ah, era, Subway, era, era de vocês. durante 15 anos. A gente teve outra franquia de outro restaurante e fui experimentando. Alguns deram certo, outros não. É massa, né? É massa porque você você vai vendo as É. possibilidades e vai entendendo. Então, deve ter sido aí de toda essa experiência acumulada que você se tornou especialista em negócios Exatamente, especialista na na Praia da Praia da Pipa. Mas Pipa me e diz aí, como é negócio. que era a tua percepção da Praia da Pipa há 20 anos atrás, assim como quando tu chegou, né? Tipo, Quando eu cheguei, ainda é, mas era muito mais exclusivamente um paraíso tropical, onde as pessoas aham, vinham, tinham muitos europeus, a distância dos voos para a Europa é muito curta, em aham. relação aí para Sete, outros oito lugares, horas, né, para 7, 8 horas, Lisboa. nem 8, né? Dá 6, 7 horas para Lisboa, dá seis, Aham. sete horas de voo, então era comum, as pessoas vinham e passavam fim de semana, vinham de quinta a domingo. Que loucura. É mesmo. O câmbio era favorável, muito mais favorável do que é hoje. A Aham. condição econômica da Europa naquela época também estava muito melhor, essa Isso diferença era antes de muito 2008, grande né? Antes da crise de antes da 2008. crise de 2008. Então, isso era muito favorável, então era muito fácil. Vem aqui as passagens, tinham muitos voos charters, Aham. então voos fretados por companhias de turismo que fretavam aquele voo. Então, vinha de Holanda, vinha de França, de Portugal, de Noruega. Fretavam esses voos, toda semana tinham mais de 10 voos fretados. O digital praticamente não existia. Não Aham. É, existia o a digital, rede internet era ruim, social. né? Tipo, era Orkut naquela época, né? A Nem sei, né? internet 2000. era, até já existia Facebook, mas era uma coisa assim muito incipiente. Aham. Não existia essa venda pela internet, esse trabalho remoto era uma coisa muito esporádica. Aham. Então, era aquela participação física mesmo. Então, abre uma loja na rua principal para divulgar o produto. Eu fazia visitas a Era hotéis. loja, né? Então era tudo muito presencial e o convencimento ia para os hotéis durante o café da manhã dos hotéis para apresentar o Que produto. loucura. Tinha relação com os prestadores de serviço, então o bugueiro, o garçom, o cara da barraca da praia, o cara para poder ter essa rede de contatos para falar sobre o produto, para encontrar o cliente. Então essa era a Aham. lógica. Ah, é 20 e poucos anos, né? Você tem toda essa energia pra Essa estar nesse era rolê a todo. lógica de estar É, ali com a cara ao vivo, né? que massa, bota na De fazer cara. isso. Mas ao mesmo tempo eu achava que eu ia diminuir. Quando eu pensei, puxa, eu vou pra Pipa, eu vou ficar ali parada no tempo. Aham. E foi exatamente o inverso. Uhum. Quando eu olho para trás e vejo aqueles meus amigos que estavam na mesma situação que eu, e com a mesma idade, entrando para trabalhar nos jornais ou nas empresas, e que vejo eles mais ou menos, claro, tem a evolução individual, mas aqui eu aprendi a falar 3 idiomas, eu falava Aham. todo dia 3 línguas. É Uhum. essa coisa de ter que ir lá fazer, de estar Uhum. disponível, de não ter um balcão, uma empresa, uma coisa por trás, ter que Uhum. executar, isso também trouxe uma maturidade enorme. O aprender do zero, eu comecei colocando bandeirinhas, né, nos muros para Que divulgar sobre aquele loucura. imóvel, sabe? Que loucura. Então era uma coisa que exigia muito aprendizado. Hoje a coisa é muito mais simples, do saber falar, do colocar na internet, do fazer, mas ao mesmo tempo tem uma simplicidade. Então as pessoas, num lugar como esse, as pessoas são mais suaves do que são numa grande cidade.
Grande cidade, as pessoas são mais agressivas, se colocam numa situação de mais proteção, se sentem sempre vulneráveis. E aqui as pessoas vêm com outro viés, com um viés de sol, de natureza, de bem-estar. Isso muda como é o Uhum, trato com o outro. Então, se acessar aquela uhum, pessoa é muito mais fácil. uhum. Então, o aprendizado que Pipa trouxe, o que era naquela época, o que é hoje é muito diferente, mas eu aprendi muito mais do que se eu tivesse em qualquer lugar do mundo, sei lá, em Londres, que é de onde eu estive. Então, Uhum. se eu tivesse lá, seria muito mais difícil essa evolução e esse aprendizado do que Que estando loucura, né? aqui. Você sai, tipo, de uma megalópole mundial pra, tipo, reconhecer anos depois, Isso. né, que você aprendeu muito mais naquele cantinho, no meio do... que ninguém sabe onde é direito, é No muito louco, meio do né? É muito louco, nada. porque... E principalmente quando você chega lá fora e você começa a perceber, né? Eu tive essa experiência, por exemplo, eu vim pra cá a primeira vez em 2014, né? Sim. E aí, tipo, eu viajava e tal, tipo, já era nômade, trabalhava online, mas tinha uma base aqui em Pipa. E depois eu passei 3 anos literalmente viajando full time, né? Tipo, passava um mês num lugar, 2 meses em outro, 2 meses em outro. Mas quando você chega, principalmente nesses países, né? Tipo, Inglaterra, Irlanda, Canadá, onde quer que seja, você vê que o sonho dessas pessoas é viver num lugar como Pipa, né? É viver Sim. num lugar como aqui. O cara quer se aposentar, por exemplo, lá no Canadá pra ir morar na Flórida. Ele quer se aposentar lá na Inglaterra pra ir morar no sul de Portugal, né? Tipo, né? O Pipa é a coisa mais, digamos assim, selvagem, né? Sim. E quando ele chega e fala isso pros amigos dele, ele diz pros amigos, nossa, que massa, você tá no meio do... É Mas é um muito louco, massa, é né? muito É um massa, louco, é muito assim. massa, né? Tanto que, por exemplo, as pessoas que se aposentam nesses lugares, né? E Sim. elas continuam lá, elas são consideradas, assim, pela sociedade, pelos amigos, como perdedores, que, tipo, Ah, continua no frio, uau. continua no problema. É muito louco. Mas que bom Engraçado. que nós, né, É percebemos que isso cedo. vai desbravando, exatamente, perceber cedo. As pessoas A- têm muito medo do risco, né? Muito Aham, medo de errar, muito medo. aham. Mas acho que esse é o grande plus. É O o errar, plano, é o acertar acertar, é e viver aquilo que diz aham. sei A lá, jornada, né? os gurus que dizem assim, erre muito, conserte rápido, aprenda rápido, É, né? Vai errando é. e vai Que consertando, loucura, aprendendo, que que loucura. assim é a evolução. Mas por que depois de 20 anos a Praia da Pipa ainda é um paraíso pra tu? Eu acho que agora proporciona. Eu tenho dois filhos que são adolescentes hoje. E quando você tem uma criança muito pequena, ou quando está sozinho, ou está um casal, tudo é mais simples. Você tem menos complexidade, você sente menos demandas, né? Que precisa dar menos ou precisa proporcionar menos. Vem outras preocupações. E o fato de Pipa hoje ser maior, tem mais pessoas com mais capacidade de criação, de desenvolvimento, pessoas com mais ação, isso faz com que o lugar seja mais viável para se viver. Então, você Uhum. tem mais serviços, você tem mais possibilidades, você tem tudo. Eu tenho uma oficina mecânica, eu tenho um médico, eu tenho vários especialistas em todas as áreas, eu tenho alimentação, eu tenho qualidade de restaurantes, qualidade de eventos, qualidade de tudo. Então a vida fica mais simples, você não precisa sair tanto. A sensação de isolamento é menor, ou de involução, né? Porque, putz, eu tenho que ir de vez em quando ir lá em São Paulo, porque eu preciso. Eu tenho que ir de vez em quando ir lá em Recife. Ah, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que ir no Aham. cinema. A gente vem de um lugar que parece que isso é necessário. Sário. Quando Pipa proporciona mais, não igual, do jeito dela, né? Do Aham. jeito que Pipa é, como as pessoas transformam, isso faz com que a vida seja mais fácil. Você tenha mais possibilidade de viver aqui e ter essa entrega. Então, ela continua sendo e até mais. Então, a viabilidade que mais pessoas vivam aqui, que entreguem mais e que Pipa contribua é maior. Então, Massa. eu continuo Massa. achando de uma maneira diferente, mas continuo achando que faz com essa coisa do trabalho remoto, né? Da qualidade da internet, que antes Aham. não tinha. Então, tudo isso Show de bola. continua viabilizando. Com a mudança do mundo, o Pipa também se mudou e se adaptou e continua sendo um lugar que viabiliza. Fantástico. E pra quem pensa em vir morar aqui na Praia da Pipa, assim, tipo, pensa em desenvolver um negócio, pensa em, sei lá, desenvolver a família, falando mais especificamente sobre negócios, Sim. na tua concepção, quais são as melhores oportunidades hoje aqui para uma pessoa vir e montar um negócio físico, né? Digital, né, É, pode ser pode ser em qualquer lugar. em qualquer lugar, mas um negócio físico. Olha, eu acredito muito que as oportunidades vão de acordo com o que a pessoa deseja. Eu experimentei várias oportunidades, diversos negócios e tive negócios muito lucrativos e que eu mantive durante alguns anos. Outros negócios que eram super lucrativos, mas que eu odiei fazer.
Uhum. e que aquilo não deu certo. Porque o seguir aquele negócio foi muito difícil. Então, um restaurante que tinha tudo, que era o tipo de produto, camarão, especializado em camarão, Não, com camarão é uma bom, né? franquia. Camarão aqui, A gente botou uma franquia de camarão. uma franquia de camarão, com pratos assim, com organização, onde as pessoas já conheciam. Ótimo, teve um super resultado. Mas com o passar do tempo, eu odiei ficar naquela cozinha, eu odiei gerir aquela equipe, daquele negócio. Então, é preciso a pessoa entender o que é que ela quer. Uhum. Então, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela quer fazer, e não vai dar para ela fazer de qualquer jeito, porque ela vai precisar se inserir no negócio. Ah, e as pessoas dizem, mas isso em qualquer lugar, mais ou menos. Uhum. Nas cidades grandes já existe meio que um modelo, você já tem um fluxo que o volume sobrepõe àquela deficiência individual qualquer. Então, se você faz Uhum. ali o básico, muitas vezes funciona porque você tem um fluxo que sobrepõe. Eu tenho que vender tantos, eu vendo tantos e vai dando certo. Mas Uhum. num lugar menor, você tem que ter uma identidade individual maior. Então, negócios que abrem, que não têm uma identidade ou que não têm o envolvimento das pessoas. A mão de obra é uma mão de obra mais simples, que precisa de mais treinamento, que precisa de mais cuidado, que precisa de mais acolhimento. E Uhum. como a gente estava falando aqui, a vida aqui é boa demais. Você vai lá, pesca o peixe e fica ali parado. Você não Ah, precisa, você não tem que ah, fazer tanto assim, não não passa tem que fazer tanto frio, esforço, né? você se diverte com pouco, então por que Ah, ela vai trabalhar para você? Ou ela vai por que ela trabalhar vai muito, fazer né? aquilo? Porque ela vai trabalhar muito. Então você precisa se envolver naquele. Uhum. Então, é principalmente aquilo que você se envolve. O que eu acho uma oportunidade extraordinária, por exemplo, que tem pouco é a educação. Ah, mas tem a internet, você tem milhões de formas. Não é a mesma coisa, a gente fazer um curso pela internet, ou uma criança e as crianças, onde estudam. Tem escola? Tem. Dá para ter escola melhor? Dá. Tem Uhum. oportunidade de escola? Tem. Agora, escola é uma coisa tensa. A pessoa tem que ter o conhecimento, tem que ter uma proposta, tem que fazer. Ah, montar um barzinho dá certo? Dá. O que é que você vai fazer para esse barzinho ser especial e atrair aquele público? Porque tem muitos barzinhos aqui, né? Tem muitos barzinhos. Tem mais um? Tem mercado? Tem. Então, o que é que você tem a entregar? Uhum. Então, tudo que você tiver a entregar. Então, um exemplo. Tem uma pessoa daqui que ele veio de outro país e ele é mecânico de veículos. E Uhum. ele veio aqui e montou uma oficina. Ah, mas tem mercado para oficina? Tem tantos carros assim. Ele montou uma oficina especializada em motos grandes, em motos especiais. Por quê? Pipa é um destino que as pessoas vêm de moto. E esse inconsciente de sair viajando, ir numa Aham. moto, quem gosta dessa coisa, tem um inconsciente de que, putz, isso é vida, isso é se eu tenho a grana, se eu já tenho esse tempo, se eu tenho isso, eu vou sair viajando de moto. Sou Então, ele é livre, né? especializado Aham. em motos de alto padrão Que loucura. e super funciona. Junto ele montou um barzinho que ele gosta de carne, que faz e assa uma carne e ele Que criou loucura, ali. onde é isso aí? Lá em Tibau. Lá em Tibau. Ah, sim, lá na frente do posto de gasolina, né? Que Exatamente. Então, loucura. vários negócios assim, aí uma outra que tem, ela faz uns pães, ele faz umas coisas, e aí ele montou, faz uns pães especiais, começa divulgando, e agora ele tem um lugar que ele vende. O Senhor Croissant, que é uma cafeteria super famosa, ele começou fazendo croissant, ele fazia os croissants por encomenda, só croissants, hoje ele tem 3 pontos na cidade, e ele tem outras tortas, e ele tem outra coisa, e vai refinando, então, como é que Ah, começa, como é ah. que vai... Dá E certo. tudo é feeling também, né? A pessoa ir e escutando o público e formatando o produto de acordo com a É, necessidade do público e esse vai diálogo é extremamente importante, né? vai muito de acolhimento, porque as pessoas que vêm para cá estão buscando essa parte Aham, de acolhimento, essa parte aham, social, essa parte. Não é entrar num shopping, ter um lugar ali brilhante e botar ali, uhum. vai ter público. Então, não é Sensação de pertencimento de comunidade, né? Que é muito isso. forte aqui na Pipa e muito latente, né? Muito forte. Então, a Massa. pessoa precisa tirar o inconsciente, tirar aqueles parâmetros que ela tem, que isso funciona em São Paulo, isso funciona em tal cidade, isso funciona assim. O que é que funciona aqui? O que é que o público quer? Quem é a mão de obra? Quais são os fornecedores? Qualquer coisa. Eu acho que quase tudo funciona. Um bom propósito vai funcionar pensando nesses parâmetros. Show de bola. Show de bola. E falando assim um pouco sobre regiões, sobre áreas, né, da Pipa assim para viver, na tua concepção, o que é que tu destacaria assim hoje do Olha, Pipa, na verdade, é um balneário.
Pipa Aham. não é município, Aham. município é Tibau do Sul. Pipa é um distrito de Tibau do Sul, como se fosse um bairro, um dos Uhum. maiores da região. Mas Pipa é um balneário e a região é formada por cerca de 10 praias. Uhum. Tem a formatação de falésias, a maioria das praias você desce escadas, ou mesmo a praia do centro de Pipa que você chega a pé sem descer escadas, mas tem um ladeirão para você chegar lá embaixo, assim como Tibau do Sul. Então tem essa característica. Então essa coisa assim, eu quero uma casinha na beira-mar, perto da praia, que eu vá lá, caminho pra praia. É possível? Só não vai ser assim, eu quero uma vista mar, coisa, já ficou mais difícil. Então não tem muito. Tem essa dificuldade aqui, né? Tipo, porque, É pô, morar com vista pro mar é uma coisa muito legal, né? legal, mas tem seu preço. Aham. Né? Tem seu preço da marisia, do vento, da exposição, do calor, tem muitos fatores, né? Aham. Porque aqui, por exemplo, Cibaúma, é mais fácil encontrar uma vista-mar, mas tem uma característica urbana também mais limitada. Aham. E outra coisa que é preciso considerar é o centro é um lugar de fluxo turístico de muita intensidade. Então é aquela coisa, os imóveis são menores, as áreas são menores, apartamentos e tal, raríssimas casas, e são coisas assim pequenininhas, mais apertadas e com fluxo turístico constante. Quando a pessoa vem como turista, a pessoa não está interessada no dia a dia da vida, não está interessada de levar o filho na escola de 7 horas da manhã, da reunião que vai ter às 10 da manhã, do barulho que vai Tá nem pra nada, fazer. né? Ele só Ele não quer tomar a cerveja dele e ele tá aproveitar, né? ali. Algum respeito lá, né, Aham. na educação, mas dentro de um limite tênue. Aham. Então, viver no centro de o trânsito, as ruas são estreitinhas, os veículos, há um fluxo turístico da região, regional, Recife, João Pessoa, Natal muito grande, então tem um fluxo de veículos grande, a parte viária é limitada, então o trânsito, então viver ali no centro, eu acho que é o pior lugar para viver. Mas que Uhum. diga, eu desço ali, vou fazer meu esporte ali na praia e volto, a academia está perto, eu não preciso ter nenhum veículo e tal. Só que para você se deslocar no lugar, você precisa ter algum meio de transporte. Porque você não vai viver só numa praia. As praias mudam de acordo com as marés, é a primeira coisa. Então você vai ao Madeiro, você vai a Cibaúma, você vai a Tibau do Sul, vai assistir o pôr do sol no seu. Então um veículo você vai usar, sua vida vai ficar mais rica se você tiver uma moto, uma bicicleta, um Aham. carro. Isso vai fazer com que você desfrute mais Tem do mais lugar. mobilidade, né? Então você viver no centro para mim é o pior. Então, pode passar um tempo, a princípio, para conhecer mais pessoas, para estar mais ali, mas quando você decide passar mais tempo, o ideal é estar fora do centro. E aí vai depender da sua demanda. Eu tenho filhos, eu tenho animais, eu quero ter um quintal, eu quero um espaço menor, não, eu vou estar sozinho, eu quero ter um home office, eu quero ter um espaço de trabalho, eu quero ter. Aí vai depender da sua demanda, da sua capacidade financeira de quanto você vai pagar por isso. Então, mas a minha recomendação, se você quer viver, você vai conseguir passar mais tempo, você vai ter mais bem-estar, você vai ter uma conexão com a natureza maior se você estiver fora do centro. Então, eu Uhum. gosto da ideia de condomínios, porque ele dá mais ventilação, as portas abertas, o contato com a natureza, ou tá, de alguma maneira, uma integração social com as pessoas dali. Então, você já tem um começo, já tem um começo de convivência, já tem um lugar. Muito mais por isso, porque por segurança, Pipa é um lugar seguro. Então, o condomínio é De muito modo mais por geral, né? outros aspectos. É um lugar seguro de modo geral. Então, eu valorizo mais, considerando o que Pipa tem a oferecer, a conexão com a natureza do que, de fato, com o mar apenas. A natureza de uma forma mais ampla. As matas e a brisa e o silêncio, os animais. E o mar é uma coisa a mais que Pipa oferece. Show de bola. Show de bola. Fantástico. E para uma família, por exemplo, uma família de um casal com 2 filhos, Uhum. né? Tipo, não sei, que imagina, né? Imagina a tua realidade antes, a realidade que tu conhece. Por exemplo, uma família de classe média de Recife que vem Uhum. morar em Pipa, né? Classe média, média alta, né? Por exemplo, uma pessoa que troca um imóvel, vamos dizer que a pessoa seja morador de Recife lá do Sim, Espinheiro, Casa certo. Forte, um bairro, Sim, né, digamos assim, mais classe B+, né? sim. Se ela vem para Pipa, Uhum. né? Se ela paga, sei lá, uns R$ 4.000, uns 4.500 no valor de um aluguel, três mil e Sim. quinhentos onde é que ela consegue morar aqui na Pipa? Morar bem? Ela sai de um apartamento, vamos dizer assim, de 80 metros quadrados, né? Com 3.500 ela consegue morar onde aqui?
Olha, ela consegue morar em condomínio, ela consegue morar no condomínio Pipa Natureza, por exemplo, que é um condomínio grande, consolidado, é um bairro pertinho da Praia do Madeiro, que tem uma área de mata assim exuberante, com árvores altas, tem uma trilha privada que leva até a entrada da Praia do Madeiro. É um lugar que as crianças ficam soltas. Pipa é um lugar muito bom para crianças pequenas até por volta dos 15 anos. 15 É anos. o que eu imagino que é o período ideal, justamente por essa questão escola, as outras demandas culturais, as outras coisas, eu Uhum. acho que essa é a idade ideal. Depois disso, se ela viveu todo esse tempo aqui, eu acho que é ideal ir para outro lugar, porque já vem as demandas universitárias e tudo Precisa expandir aquilo. um pouco mais. Precisa expandir um pouco, mas que foi o que eu fiz mesmo morando em Recife, que foi Aham, o que eu fiz um pouco aham, depois, que você fez. Chegou uma hora aham. que a gente Precisa de ampliar a novas visão áreas, de né? mundo ou Ampliar, novas é áreas. extremamente Então, mas necessário. crescer aqui, para uma criança crescer aqui, comparativamente com um apartamento no Espinheiro, numa cidade, Aquele calor, né? gente, pelo amor de Deus, é um bônus grande demais. É um Da bônus. liberdade, do conhecimento de mundo, da capacidade de solução de problemas, de Uhum. tudo, do botar o pé no chão, da maturidade, da A saúde, terra, né? da terra, do esporte, de coisa, tudo isso é incrível. Então, um lugar assim, ao mesmo tempo que os pais têm uma segurança de estar num lugar seguro, que a criança está livre, está solta, tem onde estar, considerando que os pais vão ter demandas profissionais, né? Vão ter que trabalhar, vão ter que fazer coisas assim. Ali é um lugar que dá para ir ao centro e voltar, são 5 minutos para a escola. Então, assim, não, vai para a escola 5 minutos. Eu saio de casa 5 minutos antes para levar minha filha na escola. Então, aqui tem médicos, então tem atendimento médicos, tem várias oportunidades de esportes, tem vários esportes diferentes, desde o surf ao circo, ao beach tênis, à natação, ao Circo, né? futebol. Que loucura, né? Até É tudo circo. yoga. Você quer o É. quê? Quer algo mais diferente ou tem Holístico, algo né? mais padrão? Tem. Então, dança, jazz, tem tudo. Médicos, pediatra, dentista, ortodontista, então tem Aham. tudo. Então eu vejo esse lugar como um lugar assim mais fluido. Você, ao mesmo tempo que não tem a demanda turística do centro, às vezes gera alguma insegurança daquelas pessoas que não Aham. se conhecem, que vai e vem, que algo como pais, fica assim, não, vão, fica mais inseguro no fluxo assim. Ali tem um fluxo de segurança e ao mesmo tempo tem um acesso a tudo isso, vai ali acompanhado e faz tudo isso. Então, Show de gosto bola. desses lugares pela Show de bola. liberdade que proporciona, pela proximidade do mar. Tu acha que aqui mudou muito nos últimos 5 anos? Por exemplo, Acho. 5 anos Acho que pós-pandemia, né? O pós-pandemia, né? pós-pandemia mudou muito, porque deu essa oportunidade do trabalho remoto, que existia com mais limitações. A internet é boa faz muito tempo. Então, a internet antes da pandemia já era boa. A tecnologia vai incrementando Uhum. e continua, mas há a possibilidade de mais empregos na área de trabalho remoto. Então, Uhum. isso trouxe mais pessoas Mais possibilidades, né? com mais capacidades de desenvolvimento, mais capacidades intelectuais, mais trocas, pessoas que precisavam de mais serviços, que decidiram estar aqui mais Uhum. tempo. Pipa sempre foi um pouco cosmopolita. Aham. Tanto você anda na rua, a Pipa só tem gringo, né? Só tem gringo, restaurante É, isso, italiano, isso, restaurante não isso foi sei uma de das coisas quê. mais impactantes pra mim, assim. A primeira vez que vim aqui, a primeira vez que eu vim foi em 2008. Sim, E quando eu cheguei, eu vi, tipo, essa multiplicidade, né, de opções, né, isso. gastronômicas, tudo reunido numa rua, né? Que, por Sim. exemplo, eu também sou de Recife, sou de Uhum. Olinda, né? Sim, Aí, tipo, você não. não fez. Apesar daquela micro, né, cidade alta ali, Sim, tipo, ter sim, aquele ar, né, e, tipo, sim. turístico e tudo mais, mas você não vê essas possibilidades, né, Não. num espaço de tão pequeno, né? E isso é muito legal, é É, muito, assim, não é único porque existem outras sim. vilas similares, né, no Brasil e no mundo, mas, tipo, é uma coisa bem acolhedora, né? É muito É bom. acolhedor e a possibilidade que tem, assim, quando eu disse, não, aqui eu aprendi a falar 3 idiomas. Eu já É, falava inglês, mas aprendi a falar espanhol, italiano e falar inglês e falar quando viaja uma vez ou outra. É diferente de você falar falar todo dia. De todo ter dia. pessoas falando todo dia, disso ser normal, de você encontrar na rua e tudo. Porque, na verdade, Pipa era uma vila E de pouquíssimas pessoas falam pescadores. inglês aqui, apesar Uhum. disso, né, uma das grandes dificuldades das pessoas que eu atendo lá no Sublime e tudo mais Sim, é, tipo, mão de obra. quase ninguém fala inglês aqui, né? Mão de obra. Né? É. Apesar disso, né? Aí existe, por exemplo,
um grupo empresarial internacional que tem essa demanda por pessoas que falam idiomas, que fez uma escola de idiomas gratuita. Então, um lugar que ensina línguas para qualquer pessoa que queira e para que houvesse mais pessoas que pudessem falar idiomas, mais pessoas qualificadas. Há algumas coisas do Sebrae que de vez em quando vem, mas a verdade é que aquilo volta àquele. As pessoas precisam se interessar intimamente de fazer isso. Como aqui a vida é muito boa, muitas vezes tem as oportunidades e as pessoas não se escalam para absorvê-las. Então é um trabalho educativo ao longo do tempo, porque sempre tem programas do Sebrae para ensinar idiomas, para ensinar coisas técnicas. É uma coisa que, assim, até o próprio podcast é uma das temáticas, né? Uma das pautas nossas aqui. É porque, assim, tem que haver, obviamente, equilíbrio, né? Equilíbrio, porque, pô, eu sei que não existe nada melhor para minha saúde do que esporte em contato com o mar e com a natureza. O surf, fenomenal, a canoa, né? Tipo, tem esporte realmente que tem um impacto, assim, tipo, é muito melhor você, né, tipo, tá com a saúde em dia do que tá com o intelecto super aguçado, né? Mas, assim, uma das temáticas que eu trago para cá e que eu busco trazer realmente é pessoas que têm histórias, né, que vão em busca de coisas, vão em busca de negócios também, de oportunidades, né? Que eu acho que, tipo, aqui tem essa, digamos assim, essa capacidade, né, de ser um polo. Já que, tipo, aqui, né, tem essa natureza exuberante, né? Tem esse custo de vida relativamente baixo se você compara às capitais e compara ao sul do país e tudo mais. Tem esse clima fantástico, né? Por que não a Pipa também não ser, tipo, a gente não atrair essas pessoas, né, que estão interessadas em empreender, em construir soluções e construir possibilidades, né? Porque é o melhor dos dois mundos, né? Porque, assim, eu quando vim pra cá, eu realmente, assim, tipo, eu tinha uma agência, né, de curso online e tudo mais, eu vim em 2014. Tudo que eu fazia só fez ampliar aqui, entendeu? Tipo, o meu negócio, minha empresa só fez crescer. Eu morando aqui, eu tô morando no paraíso, né? Minha empresa só cresce, só bomba. Eu acho que é o melhor dos dois mundos, né? Eu acho que é uma visão, você muda a sua visão de mundo. Aqui lhe proporciona saúde, lhe proporciona bem-estar, está muito perto das capitais, está num lugar muito fácil, os voos são fáceis, tudo é muito fácil, tem o custo de vida melhor, mais barato em relação às grandes cidades, não em relação a qualquer lugar. Para o que oferece. Para o que oferece, tem um custo de vida baixo. Só que as pessoas, muito comum do ser humano, as pessoas se acomodarem, né? Então, o que eu acredito é que, não, é melhor ter saúde do que ter intelecto. Não sei se é melhor, eu acho que é uma coisa que precisa andar junto, não adianta ter um sem o outro. Porque a gente tem que estar, a gente tá nesse mundo, essa é a minha visão pessoal, a gente tá nesse mundo para quê? Não, a gente tá nesse mundo para ser feliz. Você é feliz só com uma coisa, você tem que ter uma e outra para ser feliz. Você tem que ter saúde, você tem que ter alimentação, você tem que ter. Então as coisas precisam estar equilibradas. Se você tá, não, eu vou lá, moro na Praia da Pipa e não tenho mais nada, não evoluo mais nada em nenhum sentido de coisa, só no esporte, só no físico, você vai se sentir bem com isso? Não, dá uma certa frustração. Então tá, tudo bem, eu saio de um burnout para vir para cá. Eu preciso chegar naquele burnout de novo? Não, de jeito nenhum. Como é que eu equilibro isso? Então eu posso ter o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos, Então, essa busca... equilibrando, né? Equilibrando pratos e tal. Isso de uma forma linda. De você conseguir ter as duas coisas. Eu trabalho com imobiliário, então eu trabalho num mercado mais tradicional, numa coisa que teoricamente tem uma exigência visual, que eu tenho que estar assim, formatado. Gente, mas eu não preciso, eu posso ter um meio termo disso, eu posso botar uma roupa assim. Né? Tem que entender não tô com shortinho, nem com uma coisa assim, eu não tô na beira da praia, mas eu também não preciso botar um terninho e botar um sapato alto e coisa, eu posso estar de uma maneira equilibrada. Vê que maravilhoso, e continuo trabalhando com imobiliário, com investimentos grandes, com construções e tudo. Então, é esse equilíbrio. Eu sou médica, psiquiatra, a Anne, eu sou uma médica, sou uma psiquiatra, e faço isso, eu trabalho, tenho uma super responsabilidade, tenho uma coisa... Como é que eu posso fazer isso de forma equilibrada e mostrar para o meu paciente que isso pode ser assim? Então, é todo um equilíbrio que Pipa proporciona e que a gente tem toda uma série de oportunidades aqui.
Então, É verdade. eu vejo que essa busca precisa existir. E esse estímulo que você faz é extraordinário, é assim, Aham. fantástico que existam estímulos como o que você está promovendo. Não, que massa. E a gente falou um pouco da evolução nos últimos 5 anos. E qual a tua visão do futuro aqui para os próximos 5, 10 anos? Eu vejo uma continuidade disso, vejo umas oportunidades mais árduas, assim, aquelas coisas de menos, de fazer facilmente, achar aquele terreno com aquela casa antiguinha e que eu vou lá e que reformo e faço uns chalezinhos e tenho essa oportunidade. Isso vai ficando mais difícil nesse molde. Aí eu Aham. vou ter que ir criando diferenciais maiores, refinar, colocar mais nichos. Então, não, eu vou refinar para o nicho de pessoas que trabalham remotamente. Então, aqui vai ter um nicho, ou eu vou ter que criar dar uma identidade com a arte, não sei, sabe, para poder gerar um diferencial, porque eu vou tendo mais concorrência, eu vou tendo mais iguais. Ah, eu posso fazer mais um bar? Pode fazer mais um bar, mas qual vai ser o diferencial desse bar? Então, tem algumas coisas que não, que ainda tem oportunidade, como uma escola, por exemplo, mas ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa que tem uma capacidade maior de desenvolver isso. Então, as coisas vão ficando mais refinadas. É isso que eu vejo como futuro. Então, a valorização dos imóveis, eles vão continuar valorizando, mas teve épocas de uma valorização assim de 100, 200, épocas de oportunidade. Hoje a coisa vai, depende do imóvel, onde é que ele está, como ele pode valorizar, o que é que você vai precisar fazer para ele valorizar mais. Então, eu vejo como continuando sendo um lugar incrível, só que vai precisar, como vem mais pessoas com mais capacidade, com mais visão, mais aprendizado, então você também vai ter que acompanhar Fica esse mais fluxo. competitivo, né? O É, mercado fica mais competitivo. E Show de as bola. pessoas falam muito, ah, vai destruir pipa, não vai ter mais mata, porque os E aí, o projetos, que eu é que não tu acha? Como é vejo. que esses projetos podem, tipo, se encaixar com essa evolução imobiliária? Eu digo, como é que a natureza pode ser preservada com essa evolução? Porque tem vários. A gente sabe que existem alguns movimentos, algumas. Eu acho que pipa tem umas leis que são rasas. Por exemplo, Porto de Galinhas não tem um plano diretor, não tem Aham. o código de obras. E aqui tem. Aqui tem. Então, aqui tem um código de obras, aqui tem um plano diretor, aqui tem áreas de preservação muito específicas, muito restritas. Então, você não pode construir, tem um parque estadual já consagrado. Então, tudo próximo desse parque você não pode construir ou tem um nível de construção. Então, quando surgiu um Assim, claro. projeto que faz um supermarketing, de que faz é um projeto numa área específica que tem uma legalização para ele. Ah, eu gosto do projeto. Não gosto do projeto, mas isso é uma opinião minha. Ele vai destruir porque vai acontecer, porque ele fez um adensamento de um projeto que tem um nível construtivo assim. Vai destruir pipa? Não, minha gente, não vai destruir pipa, sabe? Não é uma coisa assim, não, porque tem 300 projetos desse tipo acontecendo. Não, essa empresa está fazendo projetos onde? Ele está ali em Porto de Galinhas, ele está ali, tem vários espalhados pelo Brasil inteiro. Isso veio de quê? Porque ele escolheu pipa. Na verdade, denota uma maturidade do lugar e um atrativo de investimentos que o lugar está vendo. Uhum. Então, na verdade, é oportunidade. Tu acha que é uma oportunidade, assim, pra vila, pra Para ver galera. quem é esse público que está buscando isso. O que é que a gente pode fazer com esse público? O que é que pode ver? Como é que a gente mostra a ele a visão desse lugar? O que é que esse lugar oferece? Então, eu vejo, sabe, eu vejo que aqui existem leis. Ah, mas as leis não são cumpridas, gente. As leis são cumpridas. O tempo que a justiça leva para fazer as coisas, não. Então, é muito mais de ver, de estudar cada situação. As Uhum. pessoas vão sendo levadas pelo que está sendo dito, sem olhar o que é isso, as Ah, respostas. Quando a gente se coloca assim na rede social, né? aham. Chega de tudo, né? Uhum. E aí chega as pessoas, quando eu mostro, às vezes, um condomínio, eu mostro, ah, isso daí você destruiu tudo para fazer esse condomínio. Você sabe o que era aqui antes? Você conhece esse lugar? Esse daqui era um canavial abandonado que existe há 500 anos. Esse canavial tá aqui da época de coisas. Isso aqui era um canavial. Você sabia que não tinha nenhuma árvore nesse lugar? Sabia que era um deserto à beira-mar aqui? E que isso aqui hoje, você sabe quantas árvores foram plantadas? Você sabe o que existe aqui hoje? Então, é mais ou menos isso. As pessoas vão na impulsividade do que está na rede social, sem Uhum. olhar muito o detalhe do que é de É, tudo, não é, com da certeza, história. com certeza. Normal. É É normal, normal, normal. né? A informação ela vai se sendo distribuída com a visão de quem distribui e as Isso, pessoas vão sendo cativadas ou não. Isso é, isso.
É Mas normal, mas é bom. existem código de obras, existe plano diretor, existe índice construtivos, existe limitação, e existe hoje o IDEMA, que é o órgão ambiental estadual, ele trabalha com drones, vê as áreas, vê tudo, então o nível de Eles são eficiência bem ativos aqui, né? são bem ativos, porque aqui tem um parque estadual, porque tem as falésias, porque tem as dunas. Então, existem leis, existem limites. Não é Uhum. assim, não, a pipa vai ser destruída. Não. Entendi, show de bola. Já que você é especialista na Praia da Pipa, eu queria saber sobre um movimento que eu nunca vi aqui. Mas não sei se é porque eu fico um pouco mais na minha e tal, mas tu não tem visto eventos corporativos? Existe esse movimento aqui? Porque eu vejo muito em Natal, né? Sim, Eu estudei Direito lá em Recife e tal, eu ia sim. muito para congresso jurídico em Natal e tal. Mas aqui em Pipa, eu não sei se tem espaço para eventos corporativos. Existem eventos corporativos, mas a verdade é que, comparando com a grande cidade, num grande hotel, né, que tem um super auditório, que tem coisas, existem poucos. Então, eventos corporativos pequenos, eles acontecem, tem alguns lugares específicos e Uhum. acontecem principalmente eventos corporativos mais refinados, Super refinados, mais assim, tipo. sofisticados, em lugares assim, que promovem mais vinculados a um bem-estar, ou mais vinculados assim, um pouco também relacionados com a gastronomia e tal. Então, existem empresas especializadas que vêm e trazem, existem inclusive coisas proporcionadas junto com as associações e a prefeitura e o governo do estado, os órgãos de turismo do governo do estado, que fazem aqueles eventos diretamente para agências que são especialistas nisso e que mostram o destino como alternativa e tal, e isso acontece. Num volume menor, até pelo tamanho do lugar, pela capacidade, tem porque você vê um ônibus com tanto circulando pela cidade, levando de um lugar para outro. Qual a viabilidade de ter esse ônibus circulando assim com facilidade? Então acaba que os carros Complicado. são menores. Vai fazer um passeio com esse eventos corporativos, normalmente inclui alguma coisa turística num lugar Aham. como esse. Então, um Uma passeio de experiência. barco para 100 pessoas. Qual é o barco que vai ter para 100 Não tem, pessoas? né? Então, são vários pequenininhos. Então, Aham. é um foco com um turismo corporativo, sim, mas de menores grupos ou com uma lógica diferente, o que eu acho ótimo. Aham. Porque você refina, você traz essa coisa de um turismo de massa, também é uma coisa complicada para um destino. Não, não é legal, né? Não é legal. A gente tem lugares aí que vem sofrendo com esse turismo de massa. É. Tu podia citar, assim, tipo, o Você que. vê, sei lá, Itália. Você Aham. vê assim, Paris agora, por exemplo, Aham. você não pode alugar Airbnb num círculo do centro. Aham. Então, as cidades têm combatido essa coisa desse turismo muito intenso de Aham. massa que não permite aos moradores poderem usufruir daquele lugar e acabam que depreciam o lugar sem entregar nada cultural ou coisa assim, é só um volume. Uhum. Então, isso é interessante que Pipa não chegue aí, né? Não Aham. estou comparando com Paris, porque é Tá. um longo Tipo, caminho. Paris, num certo ciclo, né? Isso É, acontece em Nova York também, é. tipo, não pode ter Airbnb lá. Tu acha que o Airbnb, tipo, ele é um aspecto negativo pro turismo? Não, eu não acho que é. Olha, Pipa tem uma história. Pipa não existia antes de existir o turismo. Ela Uhum. era uma vila de pescadores. Não é que as pessoas moravam aqui, tinha uma população já existente, histórica desse lugar, e que o turismo fez com que essa população saísse. Era uma vilinha de pescadores, tinha algumas casas, essas famílias continuam vivendo aqui, a maioria, inclusive, se beneficiaram disso nas propriedades, nas oportunidades e tal. Uhum. Inclusive, você ainda vê na rua principal casas de moradores e de pessoas que são de famílias desde o início. Então, Pipa foi formatada dentro de um conceito turístico. Então, Uhum. como agora você vai dizer, não, agora não pode mais ter turismo. Ela já existiu com esse foco e para esse fim, Uhum. Ela foi né? construída, né? Toda a Ela foi narrativa dela construída foi, assim, foi então eu construída não para. acho que faz sentido não existir o Airbnb, né? Vai existir, isso é uma evolução do mercado turístico junto com o digital e que os hotéis vão se adaptando a essa Uber mecânica, e Uber, iFood e exatamente, é outros. mais uma. Então, é uma adaptação de leis, de coisas. Então, eu acho isso positivo. Mas dentro de uma cidade como Paris, onde a população já existe lá há Ah, centenas tá. de anos e tal, e que de repente a população não pode mais ficar lá porque o imóvel sobe de valor para poder Aham. abastecer um turismo que É. normalmente deprecia de um volume como aí é uma lógica É uma diferente. discussão bem louca, né, que tá rolando ao redor do mundo, né? É, É, porque, tipo, por exemplo, o Airbnb, ele tem feito pequenas vizinhanças, né, super chiques e aumentado o preço, né? Eles usam, é, né, tipo, de tudo, né? Tem feito, por exemplo, você chega, pô,
Olinda, né? Se enche de Airbnb, por exemplo, lá e tipo, tudo vai aumentar de preço, né? Tudo vai aumentar Porque de fica preço. tudo voltado pro turista, que É. foi o que aconteceu em Pipa, né? Pipa é diferente os valores, por exemplo, se você compara com Cibaúma, ou até mesmo com Tibau, né? Ou até com outras praias vizinhas que não tem tanto turismo quanto Que aqui. não tem tanto turismo. Pipa É. tem. Agora também, não existia nada antes. Aham. Isso foi construído com esse foco. Esses imóveis não existiam, esses lugares não existiam. Pipa não existia a estrada, não existia o restaurante, não existia o acesso. Pipa não existia como lugar. Uhum. Então, ele existia uma vila de pescador que vinha. As famílias de Goiânia, que são aquelas casas no centro da vila, lá embaixo na praia, são originalmente de famílias de Goiânia. Que vinham passar o verão, Ali, aquelas no casinhas, alguns tablado. são bares, no tablado não, no tablado não existia nada ali. Aham. Aqui mesmo, na frente da igreja, ao redor da Ah, igreja, ali, tá. aquelas casinhas ali, são originalmente famílias de Goiânia, que é uma Loucura, eu não vila que sabia está disso. aqui a 20 quilômetros, que Aham, uma está na cidadezinha. beira da pista da BR-101, que é a via que vai Natal, que é uma cidade maior, né? Tem 40 mil, por volta de 40 mil habitantes. Tem uma feira, tem uma igreja, é um lugar que já existe há muito tempo como um fluxo dessa coisa das fazendas, das pequenas propriedades, desde Brasil antes. E aqui não existia estrada, as famílias vinham em cima de burro e em cima de coisas, vinham para passar 3 meses do verão trazendo tudo, absolutamente toda a comida, trazendo tudo Que em cima de loucura. burro, pelo canavial, cavalo, burro, para passar 3 meses Isso é na beira quantos da anos atrás? praia. Isso a gente está falando de 40, Ah, 50 40 anos anos. Faz atrás. tempo. A gente não está falando de tanto tempo, não está falando. Então, aquelas casinhas eram ali o lugar que vinha para passar o verão, para passar a temporada. Então, antes disso, não tinha nem estrada. A estrada foi feita a primeira vez que eu vim, não tinha estrada. Essa estrada aqui do santuário, ela não existia. Essa ladeira na chuva ninguém vai, ninguém entra, ninguém sai. Que loucura. Um pescador, você perdia, precisava ir no dentista, cair um dente, sei lá, tem alguma coisa, ele saía andando, pegava tantos dias para poder chegar lá em Que Goianinha para poder loucura. fazer. Isso eu conhecia essas pessoas, isso eu não estou falando de 100 anos atrás. Então Aham. não era nada. Então o fluxo passou a existir por causa do turismo. Então o lugar Total. passou a existir por causa do turismo. Então Total. é diferente. E assim, você olha para a costa do Nordeste do estado, né? Rio Grande do Norte, Paraíba. Você tem alguns pontos específicos, né? Você vê lá, sei lá, Muro Alto, Tamandaré, que se tornou tem algum hype, eu nem Sim, comparo com, sim, com sim. Pipa. Mas por que Pipa se destacou tanto, por exemplo, entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e talvez até Pernambuco mesmo? Eu acho que, tipo, não tem um lugar tão legal assim. Por que Pipa é o que é? Eu Porque se concordo com você. você. Porque, tipo, se você vai comparar. Pô, aqui tem umas praias bem legais, né? Se você for. Eu não conheço muito bem, mas aqui pro norte, litoral sul Sim, litoral sul do estado do Rio Grande do Norte, tem umas praias muito legais com falésias, com tem. onda, com vento, com. Por que Pipa é o que é, na tua concepção? Tem alguns conceitos. Assim, pipa começou nessa época aí que eu citei anteriormente e depois começou a encontrar pelos surfistas, né? Os surfistas que vinham daqui da região mesmo. Tinha que ter um carro 4x4, a prancha custava caro, era outro conceito do que é o surf hoje. Uhum. Surf era esporte de que precisava de elite, né? Que precisava ter uma capacidade de viajar, de ir, de ter um veículo que chegasse, de ter uma prancha que custava caro, não existia a tecnologia que tem hoje para as pranchas. Então Aham. já era uma pessoa que tinha uma condição diferente. E esse desbravador, o surfista sempre foi aquela figura livre, que desbrava e que vai. E eu sou pipa. E vim aqui com temporadas para surfar, vim aqui, trazia a feira, a rede, acampava na varanda de Dona Maria e levava a Quem feira é Dona para Maria? ela. É uma pessoa Várias, né? imaginária. Eu tinha várias, assim, acampava ali na varanda dela, ela recebia, ela ficava fazendo a comida, passava o dia surfando, dormia na rede, amanhecia o dia no mar e ia nisso. Aos poucos isso foi sendo dentro Foi desse assim que mundo. Renato veio parar aqui. O Renato só fala essa. Vendo dentro dessa dinâmica. E outras pessoas foram surgindo, estrangeiros também aí. O Hotel Village, no Hotel Madeiro Beach hoje, que foi o Village Natureza, foi um holandês que veio, que morava ali, fez uns chalezinhos e tinha 2 cachorrões e que tinha uma grana da família e que comprou aquilo para nada. O Santuário Ecológico foi comprado por um inglês, essas terras, foi comprado por um inglês que tinha a cultura inglesa lá em Natal e que ele gostava de pipa e tinha esse foco em preservação e tal, e comprou essas áreas aqui a preço de nada nessa ideia aí de que eu vou comprar isso aí.
Então, as pessoas que vieram foram pessoas já de outro nível, que começaram a formar e ver esse lugar como esse lugar aí, que eu vou ter um restaurantezinho, que eu vou botar a pousadinha e tal. A preservação do lugar se deu muito por causa do santuário ecológico. O Santuário Ecológico teve um papel importante Teve nessa preservação, porque Fazendo essa isolou uma cultura. área, né? E também a falésia dificultou, porque, como assim? Era casa de veraneio, né? Não tinha essa coisa do turismo, não existia tão latente assim como existe hoje. A indústria do turismo é recente no mundo, pensando nas indústrias em geral, as viagens e tal. Então, as pessoas... A falésia era ruim, então, assim, eu não vou estar na beira da praia. Eu vou... Não, tenho que descer uma falésia. Como é que vai descer essa falésia, então, para chegar na praia? Então, não tinha... Pipa era ruim, que lugar ruim. E aí, aos poucos, essas pessoas vinham, esses estrangeiros vieram, essas pessoas com a capacidade maior de investimento, de visão de mundo, e começaram a fazer os restaurantes. Então, o primeiro restaurante ali na rua principal. E as pessoas daqui começaram a perceber que existia uma ideia, começaram a aprender com quem estava vindo, então começaram a ter serviços, a ter restaurantes, a ter coisas. Isso foi crescendo dentro dessa dinâmica turística com pessoas de vários lugares do mundo. Então, isso criou um lugar diferente de uma praia de veraneio. Eu vou a Búzios. Eu vou a Búzios, tem um monte de casa de veraneio feinha ali, que as pessoas usam poucas vezes por ano. Eu vou Tamandaré. Praia dos Carneiros não existia, não tinha estrada, não tinha nada. Tinha uma igreja, uma grande propriedade que foi dividida um dia desse. Então, era Tamandaré, que era só casa de veraneio, aquela coisa feinha, que só funciona em alguns feriados e no verão. Pipa não, as pessoas já escolhiam vir aqui o surf, aí faziam um restaurantezinho. Então, o lugar já cresceu como uma demanda turística. Então, trazia mais pessoas e tinha um fluxo. Pipa é diferente. Quantas vezes as pessoas voltam de Recife aqui? Então, vem várias vezes por ano, porque você tem sempre um restaurante novo, sempre tem uma coisa nova, uma praia nova. O lugar é diferente. É diferente de eu ir para Tamandaré e ficar naquela casa e sentar ali e ver aquele mar. Posso ir, vou lá tomar banho e pronto. Então, legal, né? É bem diferente. É a própria história do lugar. Eu acho que esse bate-papo aí foi bem esclarecedor, né? Sobre o passado, o futuro, tendências e o porquê da pipa. Outra coisa que eu acho que eu gostaria só de complementar, se me permite. Com certeza. Que é uma coisa relativa à espiritualidade. Ah, que massa. Pipa, de alguma maneira, cria uma conexão das pessoas com a espiritualidade de um jeito diferente. Você percebe, sei lá, o yoga, a meditação, a própria mata, a relação com a mata e com essa energia de, sei lá, indígena, talvez, não sei. Alguma coisa que acaba trazendo as pessoas para um universo de autoconhecimento, de autocura, de espiritualidade. Não estou falando nem de religião, porque nem vejo tanto isso. Estou falando mesmo de uma conexão consigo. Não é um lugar tão religioso, né? Mas é tipo um lugar espiritualizado. Não é? As pessoas se congregam nisso e tem um viés de busca por isso e começa a ter a vir alguma coisa que diz que esse lugar é diferente. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Eu acho até meio que falta, talvez, aqui uma coisa, não para ser explorado, né? A palavra não é explorado, mas ser, de certa forma, e já existem algumas pessoas que disseminam, né? Esse turismo da busca, né? O turismo da busca da paz e tudo mais. Sim. Porque, por exemplo, eu tive uma temporada de Ásia, né? Tipo, Tailândia e tal. E aí lá é bem, tipo, latente, né? Tailândia, Indonésia, Índia. E é bem latente essa proliferação ou essa, né, disseminação do turismo religioso. Muito louco. Mas aqui... aqui realmente as pessoas falam que aqui é meio que um portal, né? Tem umas histórias aí que contam, porque tem umas pedras. Aí fala de espada alma ali, perto daquela região do... Tem uma coisa que vem da terra, uma energia tem, aí eu não tenho certeza não. Não tenho dados para confirmar, mas sinto uma energia diferente. Não sabe explicar, mas existe. Show de bola, né? Eu acho que fez um grande, né, apanhado geral aí do que é pipa, do que as pessoas podem esperar, né? Quem estiver assistindo esse podcast aí e não tiver vindo a pipa ou esteja interessado em vir e conhecer mais. Massa. Mas antes de finalizar cada episódio, né, cada conversa, eu faço algumas perguntas. E essas perguntas geralmente são respondidas em poucas palavras, assim, são coisas gerais, beleza? Praia ou montanha? Ufa, praia. Nossa. É difícil, é uma escolha difícil. Neve ou deserto? Deserto. Qual a sua base nômade no mundo? Pipa. Pipa. Qual a melhor coisa de pipa para você?
a natureza. Show de bola. Qual foi o melhor insight, né, a melhor reflexão que essa conversa trouxe para você? Foi uma visão do outro, uma visão do que é que o outro gostaria de saber sobre esse lugar. Que É legal. difícil olhar o outro, a gente fica inserido só na gente, no que as nossas dúvidas e ouvir do outro o que ele gostaria de saber é muito Fantástico. legal. Qual a próxima trip? Próxima viagem, né? A gente tá falando de nomadismo, então nômade viagem, né? E você é um beach nômade, né? Porque saiu lá daquela realidade, né? Jornal do Comércio, aquele meio veio pra cá pro meio do nada. Qual a próxima trip? A próxima trip é a Europa. Massa. Próxima trip é a Alemanha. Show de bola, show de bola. Tomar uma cerveja e comer uma... Né? Porque essa coisa da arte, da conexão com outro lugar, eu gosto de ir lá, olhar aquilo e aprender um pouquinho lá para voltar aqui. Fantástico. Mais. E quem quiser te encontrar nas redes, quem quiser te encontrar, onde é que ele te acha? Ele me acha no Instagram, principalmente. Eu tenho uma loja física, um escritório físico também, ali pertinho da Praia do Madeiro, na entrada do condomínio Pipa Natureza. Na verdade, tenho também no YouTube, tem canal no YouTube também? Tenho, mas onde eu me dedico mais, de fato, hoje é o Instagram. Então, mas tem site, tem tudo isso. E tem um bordão que eu falo sempre, que é o Vamos Juntos. Show de bola. Beleza, é isso. Obrigado, Muito Ludmila. obrigada. Foi uma conversa muito massa. Seguimos, conte comigo. Com certeza vai ser aí, tipo, bem esclarecedor pra galera que tá vindo pra Pipa ou que já tá na Pipa, né? Sim, É isso estou aí. por aqui. Valeu. Valeu.